Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no da Deep Dive. Hoje a gente vai explorar um tema que, vamos ser sinceros, né? Mexe com todo mundo em algum momento da vida. Como saber se você está sendo realmente valorizado num relacionamento? E olha, já vou avisando, o material que a gente separou para esse mergulho vai muito além daquelas listas batidas de sinais de alerta, sabe? É isso aí. O que a gente vai desvendar aqui exige uma análise mais profunda. É sobre a dinâmica do respeito, da reciprocidade e principalmente da forma como a gente se enxerga dentro da relação. E a primeira parada dessa viagem é um ponto crucial. Tempo, tipo tempo cronológico mesmo, né? Exatamente. O tempo, ele é o nosso recurso mais precioso. E o texto coloca isso como ponto de partida. Afinal, ele é finito, não dá para recuperar. É como se fosse um investimento. Você escolhe onde aplicar seu tempo e essa escolha, nossa, ela diz muito sobre suas prioridades. Sem sentido. E é. Com aquele ditado, tempo é dinheiro. Mas eu diria que tempo é ainda mais valioso que dinheiro. E o texto usa um exemplo incrível para ilustrar isso: Júlio César. Mesmo comandando um império, ele organizava a agenda dele para dedicar tempo ao que realmente importava. Se até o César, com toda a responsabilidade, conseguia priorizar, será que a gente não pode fazer o mesmo? Caramba, esse do César me pegou de surpresa. Mas pensando bem, é verdade. É. Se a pessoa realmente te valoriza, ela vai se esforçar pra te incluir na vida dela, né? Pra ter momentos de qualidade com você. E aí vem a pergunta pra você que tá nos ouvindo. Você tem sido prioridade ou apenas uma opção nas suas relações? Reflita sobre isso. Ótima provocação. E essa questão do tempo se conecta diretamente com o segundo ponto que o texto aborda: o reconhecimento, ou a falta dele. É sobre observar se os seus esforços, as suas ações, são notados e valorizados pela outra pessoa. E o texto é bem específico nesse ponto, né? Ele fala que até os pequenos gestos, aqueles que demonstram carinho e consideração, fazem toda a diferença. Mas o que acontece quando esses gestos passam batido? Quando você se doa, mas parece que a outra pessoa nem percebe. Aí que mora o perigo. A falta de reconhecimento, principalmente quando é frequente, pode ser um sinal de que algo não vai bem na relação. Porque, no fundo, o que está em jogo é o respeito e a reciprocidade. Sem esses ingredientes, a base da relação fica comprometida. Esses dois, respeito e reciprocidade, formam uma dupla, e tanto, né? Tipo Batman e Robin. Um precisa do outro para funcionar direito. Perfeito. E a falta de reconhecimento pode se manifestar de diversas formas, desde a ausência de um simples obrigado até a desvalorização dos seus esforços, do que você faz pela relação. Imagina você se dedicando de corpo e alma para preparar um jantar especial para a pessoa amada e ela nem comentar sobre o seu capricho. É de cortar o coração. Puxa, é verdade. É como se você estivesse falando para um muro, né? Deu até um aperto no peito aqui só de imaginar. E é por isso que a gente precisa estar atento a esses sinais. Porque muitas vezes a gente se doa tanto, investe tanto em uma relação que acaba ignorando esses pequenos, mas importantes sinais de desvalorização. Mas e aí? O que a gente faz quando percebe esses sinais? Já joga tudo pro alto. Muda de planeta. Calma, calma. Não precisa ser tão radical. O importante é ter consciência desses sinais e entender o que eles significam para você. É sobre se perguntar: eu mereço ser tratado assim? Quais são os meus limites? Ou seja, é a hora de colocar a mão na consciência e fazer uma análise sincera da situação, né? Exatamente. Avaliar se a relação está te fazendo bem, se ela te permite crescer e se sentir valorizado. E, a partir daí, tomar as decisões que forem necessárias para o seu bem-estar. E, falando em bem-estar, o texto parte para um terceiro ponto que eu achei super interessante. A falta de investimento emocional. Me explica melhor isso. É como se a relação fosse um jardim, sabe? Para florescer, ele precisa ser regado com carinho, atenção, diálogo, interesse genuíno pelo outro. A falta de investimento emocional é como deixar esse jardim secar, sem cuidado, sem afeto. Entendi. É como se faltasse aquela conexão mais profunda, aquele interesse em conhecer o outro de verdade, seus sonhos, medos, aspirações. Isso mesmo. E o texto usa uma frase do Epicteto, um filósofo estoico, que ilustra bem essa ideia. Um relacionamento profundo exige entendimento mútuo e propósito compartilhado. Ou seja, não basta estar junto fisicamente, é preciso construir uma base sólida de intimidade, cumplicidade e objetivos em comum. Nossa, que frase poderosa. É como se a gente estivesse construindo uma casa, né? Precisa de um alicerce forte para suportar as tempestades. E se a gente investe só na fachada, na aparência, a casa desmorona na primeira ventania. Exatamente. E aí eu te pergunto, você está disposto a viver em um relacionamento que te oferece migalhas emocionais? Um relacionamento superficial, sem profundidade? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É. E para responder ela, a gente precisa ter clareza do que a gente espera de um relacionamento, do que a gente merece. E para te ajudar nessa reflexão, o texto nos leva para o último ponto, que é um dos mais importantes: a falta de respeito.
Respeito. Mas isso não é meio óbvio. Todo mundo sabe que o respeito é fundamental em qualquer relação. Sim, é verdade. Mas, às vezes, a falta de respeito se manifesta de forma sutil, sabe? Através de comentários desnecessários, atitudes que minam a sua confiança, ou até mesmo na forma como a pessoa te trata no dia a dia. Tipo aquelas alfinetadas disfarçadas de brincadeira. Ou quando a pessoa te interrompe toda hora quando você tá falando. Exatamente. E o texto usa um exemplo incrível para ilustrar a importância do respeito. Marco Aurélio. Ele, com todo o poder que tinha como imperador romano, tratava a todos com dignidade e respeito, independente da posição social. Ou seja, o respeito não tem nada a ver com hierarquia, mas sim com reconhecer o valor intrínseco do outro. Caramba, essa do Marco Aurélio foi de lascar. É como se você estivesse dizendo, ei, o respeito é a base de tudo. Se você não consegue respeitar o outro, não merece estar em um relacionamento. Perfeito. A falta de respeito, por menor que pareça, pode ser extremamente prejudicial para a autoestima e para a saúde da relação. Como se a pessoa estivesse, aos poucos, te desgastando, te diminuindo. E isso pode ter consequências sérias a longo prazo. Nossa, essa conversa está me dando muito o que pensar. Acho que a gente precisa se aprofundar mais nesse tema do respeito. Com certeza. E para isso, vamos dar um tempinho para você, que está nos ouvindo, processar tudo que a gente conversou até agora. Voltamos já já para continuar desvendando esse universo complexo e fascinante das relações. E aí, voltaram. Espero que tenham aproveitado esse tempinho para colocar as ideias no lugar. A gente estava falando sobre a importância do respeito nos relacionamentos e como a falta dele pode ser um sinal de desvalorização. Eu fiquei pensando aqui. Será que a gente não normaliza algumas atitudes desrespeitosas sem perceber? Tipo, às vezes a gente releva um comentário mais ácido, uma piadinha de mau gosto, achando que é besteira. Sem dúvida. Muitas vezes a gente ignora esses aí, sinais amarelos por medo de criar conflito, por achar que é frescura nossa, ou até por achar que a pessoa vai mudar. Mas o problema é que quando a gente silencia diante da falta de respeito, a gente está, de certa forma, permitindo que ela continue. É como se a gente estivesse dando aval para a pessoa continuar pisando nos nossos calos, né? E aí, com o tempo, o calo vira ferida e a ferida infecciona. Exatamente. E o texto reforça que o respeito, ele é a base de qualquer relação saudável. Sem ele, a relação se torna frágil, como um castelo de areia. E aí, qualquer ventinho ou qualquer desentendimento pode fazer tudo desmoronar. E como é que a gente identifica esses sinais de desrespeito? Porque, às vezes, a linha entre uma brincadeira e uma falta de respeito é bem tênue. É verdade, nem sempre é fácil identificar, principalmente quando a gente está envolvido emocionalmente. Mas o texto dá algumas dicas. Prestar atenção na forma como a pessoa fala com você, se ela te coloca para baixo, se ela te critica constantemente, se ela faz piadas às suas custas. Tipo, quando a pessoa te interrompe toda hora, não te deixa concluir o raciocínio ou ignora a sua opinião. Isso também pode ser um sinal de falta de respeito, né? Com certeza. A falta de respeito pode se manifestar de diversas formas, desde atitudes mais explícitas, como gritar ou xingar, até comportamentos mais sutis, como ignorar, menosprezar, invalidar seus sentimentos. Nossa, um campo minado, hein? Mas, pensando bem, acho que o mais importante é a gente se conhecer, né? Saber o que nos faz bem, o que nos machuca e, a partir daí, estabelecer nossos limites. Exatamente. E o texto traz um ponto fundamental. Não se trata apenas do comportamento do outro, mas de como você reage a ele. Você pode escolher aceitar passivamente a falta de respeito ou se posicionar, mostrar que não tolera esse tipo de tratamento. É sobre você dar valor, né? Saber que você merece ser tratado com respeito, com carinho, com consideração e não se contentar com menos do que isso. Perfeito. E essa postura de se valorizar e de exigir respeito pode ser libertadora. É como se você estivesse tirando um peso das costas, se empoderando para fazer escolhas que te levem para um lugar de mais felicidade e bem-estar. Essa conversa toda me fez pensar numa frase que eu li esses dias. Você ensina as pessoas como te tratar. É forte, né? A gente precisa mostrar para o outro o que a gente aceita ou não em um relacionamento. E a forma como a gente reage aos comportamentos do outro é uma forma poderosa de ensinar. Se a gente aceita a falta de respeito, a gente está indiretamente incentivando a pessoa a continuar agindo daquela maneira. Mas se a gente se posiciona, coloca limites, a mensagem é clara. Comigo não. Adorei essa frase. Comigo não. É como se fosse um escudo, né? Uma forma de se proteger de relações tóxicas, abusivas. E sabe o que é mais interessante? O texto não se limita apenas a apontar os problemas, ele também nos convida a refletir sobre as soluções. Ele nos encoraja a buscar relacionamentos saudáveis, onde a gente se sinta valorizado, amado, respeitado. E como é que a gente faz isso na prática? Tem alguma fórmula mágica? Algum aplicativo que a gente baixa para encontrar o relacionamento perfeito? Infelizmente, não existe fórmula mágica, nem aplicativo milagroso. Mas o texto, ele nos dá algumas pistas importantes. A primeira delas é conhecer a si mesmo.
Entender seus valores, suas necessidades, seus limites, o que te faz feliz e o que te faz mal. Ou seja, fazer aquela autoanálise, né? Olhar para dentro e se perguntar: quem sou eu? O que eu quero da vida? Que tipo de relacionamento eu quero construir? Exatamente. E a partir desse autoconhecimento, a gente pode começar a filtrar as pessoas que entram na nossa vida, buscar relações com pessoas que compartilhem dos nossos valores, que nos tratem com respeito, que nos inspirem a crescer, a sermos melhores. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, né? É. Cada peça precisa se encaixar para formar a imagem completa. E se a gente tenta forçar uma peça que não se encaixa, a imagem fica distorcida. Perfeito. E além do autoconhecimento, o texto destaca a importância da comunicação. Se comunicar de forma clara, honesta e respeitosa é fundamental para construir um relacionamento saudável. Comunicação. Essa palavrinha mágica que todo mundo fala, mas que na prática é tão difícil de colocar em ação. É verdade, mas acredite. A comunicação é a chave para resolver a maioria dos problemas em um relacionamento. É através dela que a gente expressa os nossos sentimentos, nossas necessidades, nossas expectativas. É através dela que a gente resolve conflitos, constrói intimidade e fortalece os laços. E como é que a gente coloca essa comunicação em prática? Tem algum manual de instruções? Não existe um manual pronto, mas existem algumas dicas que podem ajudar. A primeira delas é: escolha o momento certo para conversar. Não adianta querer ter uma conversa séria quando a pessoa está estressada, cansada ou com a cabeça em outro lugar. Tipo, evitar aquela ideia de madrugada, né? Quando a gente tá mais sensível e tudo parece um drama mexicano. Exatamente. Espere um momento em que ambos estejam calmos, dispostos a ouvir e a dialogar. E na hora da conversa, seja, claro, objetivo e respeitoso. Evite fazer acusações, julgamentos ou generalizações. Ou seja, nada de usar frases do tipo, você sempre faz isso, ou você nunca me escuta. Isso mesmo. Fale sobre como você se sente em relação ao comportamento da outra pessoa, sem atacar ou culpar. E o mais importante, esteja aberto a ouvir o ponto de vista do outro. Ouvir com atenção, sem interromper, sem querer ter a última palavra. É difícil, mas é fundamental, né? Com certeza. A comunicação é uma via de mão dupla. É preciso falar, mas também é preciso ouvir. É através da escuta atenta que a gente consegue entender o ponto de vista do outro, suas motivações, suas dores. E, às vezes, através da escuta, a gente descobre que o problema nem era tão grande assim, né? Que era só uma questão de comunicação, de falta de clareza, de mal-entendido. Exatamente. Muitas vezes a gente cria tempestades em copo d'água por falta de comunicação. A gente imagina coisas, tira conclusões precipitadas e acaba criando conflitos desnecessários. E, por falar em conflitos, o texto aborda um ponto importante. A forma como a gente lida com eles. Em todo relacionamento, por mais perfeito que pareça, haverá desentendimentos, divergências, momentos de tensão. Com certeza. O conflito faz parte da vida e não precisa ser visto como algo negativo. O que importa é a forma como a gente lida com ele. É preciso ter maturidade, respeito e disposição para encontrar soluções que sejam boas para ambos. Ou seja, nada de gritaria, baixaria ou jogar os pratos pela janela. Exatamente. O objetivo é resolver o problema e não criar um campo de batalha. E para isso é preciso ter inteligência emocional, saber se controlar, respirar fundo e buscar o diálogo. E se a gente não consegue resolver o conflito sozinhos, vale a pena buscar ajuda profissional, né? Um terapeuta de casal, por exemplo. Pode ajudar a gente a se comunicar melhor, a entender o ponto de vista do outro e a encontrar soluções para os problemas. Com certeza, a terapia de casal pode ser uma ferramenta poderosa para fortalecer a relação, superar crises, construir uma base sólida de amor, respeito e companheirismo. Mas, voltando ao tema central do nosso mergulho, a desvalorização em um relacionamento. Como é que a gente sabe se é hora de dar um basta? Se é hora de seguir em frente? Essa é uma pergunta difícil e não existe uma resposta única. Cada caso é um caso, cada relacionamento tem a sua história, suas nuances, suas complexidades. Mas o texto dá algumas pistas, né? Tipo, se você tentou de tudo para melhorar a relação, se já conversou, se já buscou ajuda profissional, mas nada mudou. Sim, é preciso avaliar se a relação te faz bem, se ela te permite crescer, se ela te traz mais alegrias do que tristezas, se você se sente constantemente desvalorizado, desrespeitado e ignorado, talvez seja a hora de repensar essa relação. É sobre ter amor próprio, né? Saber que você merece ser feliz, merece estar em um relacionamento que te valorize, que te faça sentir amado e completo. Exatamente. E, às vezes, a decisão mais difícil, a de se afastar de uma relação que já não faz mais sentido, pode ser a mais libertadora, a que te abre portas para um futuro mais feliz e próspero. Nossa, essa conversa está sendo um verdadeiro mergulho nas profundezas dos relacionamentos. E falando em mergulho, a gente já está chegando ao fim da nossa expedição de hoje. Mas antes de encerrar, eu queria te perguntar, qual a mensagem principal que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? A mensagem principal é:
Você merece ser feliz. Merece estar em um relacionamento saudável, onde se sinta amado, valorizado, respeitado. E se a sua relação atual não te oferece isso, tenha coragem de buscar algo melhor, você tem o direito de ser feliz. Que lindo! É como se estivesse dizendo: ei, você é incrível, não se contente com migalhas, vá atrás daquilo que te faz feliz. Exatamente. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Existem pessoas que se importam com você, que querem te ver bem. E se precisar de ajuda, não hesite em buscar apoio. É isso aí. E para finalizar o nosso mergulho de hoje, queria deixar uma provocação para você que nos acompanhou até aqui. Ao invés de focar apenas nos erros do outro, que tal pensar em como você pode contribuir para construir um relacionamento mais saudável? Excelente provocação. O relacionamento é uma via de mão dupla. É preciso que ambos estejam dispostos a se doar, a se comunicar, a se respeitar. É sobre construir juntos, tijolo por tijolo, um relacionamento sólido, baseado em amor, respeito, confiança, admiração mútua. E se você está em um relacionamento que te faz feliz, que te permite crescer e ser você mesmo, parabéns. Continue cultivando esse jardim com carinho e dedicação. E se você ainda está em busca da sua alma gêmea, não desanime. O amor está por aí, esperando para ser encontrado. E quando ele chegar, você saberá. E lembre-se, o amor mais importante é o amor próprio. Se você se ama, se valoriza, se respeita, você atrairá para sua vida pessoas que te tratem da mesma forma. E aí, gostaram do nosso mergulho de hoje? Compartilhe com a gente a sua opinião, suas experiências, suas dúvidas. Afinal, aqui no Deep Dive, a gente aprende junto. Até a próxima, pessoal. E sabe, pensando aqui, o que eu achei mais interessante nesse nosso mergulho de hoje é que a gente não só identificou sinais, né, de desvalorização, mas a gente também explorou as ferramentas para construir relacionamentos mais saudáveis. É verdade. É importante a gente lembrar que o relacionamento é como uma planta. Precisa ser regado com atenção, com carinho, respeito, comunicação. E às vezes a gente esquece de cuidar do jardim. E aí as coisas começam a murchar. E quando a gente se dá conta, a planta já está quase morrendo. E aí fica muito mais difícil de recuperar. Exatamente. Por isso é importante a gente estar atento aos sinais, sabe? Conversar abertamente sobre os problemas, buscar ajuda se necessário. A terapia de casal, por exemplo, pode ser um ótimo adubo para fortalecer as raízes da relação. Falando em raízes, o texto nos leva de volta para a base de tudo. O amor próprio. Sem ele, a gente fica à deriva, buscando validação nos outros, se contentando com migalhas. E o amor próprio é como um imã, sabe? Quando a gente se ama, se valoriza, se respeita, a gente atrai pessoas que vibram na mesma frequência, pessoas que também nos amam, nos valorizam e nos respeitam. É como se a gente emanasse uma energia positiva. E essa energia atrai pessoas que estão na mesma sintonia. Exatamente. Quando a gente está em um relacionamento com alguém que nos ama e nos valoriza de verdade, a gente floresce, a gente se torna a melhor versão de nós mesmos. E para fechar com chave de ouro nosso mergulho de hoje, queria deixar uma última reflexão para você que nos acompanhou até aqui. Qual o seu papel na construção de relacionamentos saudáveis? O que você tem feito para cultivar o amor próprio e para atrair para sua vida pessoas que te valorizam e te fazem feliz? Essa pergunta ecoe na mente de cada um, nos inspirando a buscar relações mais autênticas, mais profundas, mais significativas. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho profundo no universo dos relacionamentos. E lembre-se, o amor é uma jornada e a gente está aqui para aprender e evoluir juntos. Até a próxima.